precisamos conhecer e falar sobre saúde mental, como falamos sobre os cuidados do nosso corpo. Então, acompanhe a nossa conversa de hoje sobre este tema. Olá, eu sou Letícia Cardoso. Eu sou a Paula Mello e você está acompanhando o nosso podcast Pode Bem Mais, uma produção do Projeto Elos. Aqui nós temos conversas sobre temas bem intensos, mas sempre a gente aborda de uma maneira leve, mais agradável para poder debater bastante. E o tema saúde mental ainda, tem um estigma maior, de ser algo pesado, que é algo que não é muito falado. Então, por isso que nós trouxemos este tema hoje para conversar aqui na nossa roda de conversa. Verdade. Então, tem muito preconceito sobre isso, há uma barreira em abordar esse assunto. Por isso a gente conversou e combinou de trazer duas pessoas que conhecem um pouco ou têm vivência sobre esse tema, Nós trouxemos o psicólogo, que é o Ramiro Catelã, e o nosso reverendo da igreja da IAB, Ives Vergara. Por favor, eu vou pedir para que vocês se apresentem e falem um pouco mais sobre vocês, pode ser? Ramiro, pode começar? Então, gente, enfim, obrigado pelo convite, primeiramente. Quero me apresentar bem sucintamente. Meu nome é Ramiro, eu sou psicólogo, eu tenho doutorado em psicologia. Atualmente eu sou pesquisador de pós-doutorado do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou sócio da Síntese, do Centro de Psicologia Baseada em Evidências. Sou membro fundador e primeiro tesoureiro da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. Eu tenho 32 anos, Às vezes a gente esquece da própria idade, E eu tenho comentado bastante em público a respeito, sendo psicólogo, psicoterapeuta, pesquisador, eu atendo pacientes em consultório particular. Eu também sou uma pessoa que eu tenho transtorno da personalidade borderline, eu tenho autismo, eu tenho TDAH, eu tenho superdotação em altas habilidades. Então, é uma coisa que eu tenho comentado bastante como uma maneira de ajudar a combater o estigma dos transtornos mentais. Eu acho que é fundamental que a gente que está em alguma posição de influência possa falar a respeito também. Isso é ótimo, porque além do lado profissional tem o depoimento, a vivência. Então, não é só a parte teórica, digamos assim, profissional. E é diferente. São coisas diferentes. Muito obrigada por ter aceito. Imagina. Reverendo Ives, por favor, se apresente. Bom, eu me chamo Ives Vergara, natural lá do sul do estado de Pelotas, já aqui na região de Porto Alegre metropolitana há mais de 30 anos. Eu tenho 55 anos e sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana já há 23 anos de ministério. Atualmente atuo na Paróquia do Espírito Santo em Montenegro. E desde o tempo da formação, a questão do aconselhamento pastoral foi um viés muito importante. Inicialmente a gente desenvolveu um trabalho com pessoas com deficiência, percebendo exatamente a amplitude da necessidade dessas pessoas encontrarem um espaço de diálogo. Então, era um espaço diferenciado, porque fugia dos padrões normais de aconselhamento, Até porque essas pessoas traziam suas próprias histórias de forma muito diferenciadas. Então, a partir daí, a gente foi ampliando esse mundo do aconselhamento, do contato, da importância disso pastoralmente. Mas, no presente, a gente está desenvolvendo um trabalho também voltado à saúde mental, mas mais ligado à arte e à observação de aves. Então, a gente também trabalha um pouco de saúde mental a partir de outras perspectivas, não tanto do aconselhamento específico, mas mais amplamente na parte da criatividade. Muito bom. Até quem estiver nos acompanhando no YouTube, se você está só no podcast, depois dá uma passadinha lá para olhar. No nosso canal, a nossa mesa está mais decorada hoje, que o reverendo nos agraciou com as suas obras para colocar na mesa, obras até bem expressivas, obras orgânicas, assim, que elas vêm da natureza e são trabalhadas ali. Depois ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas a nossa mesa está muito bonita, decorada aqui hoje. Mas, assim, falando sobre esse tema, vocês dois, apesar de serem áreas diferentes, têm o mesmo olhar e a mesma atuação na fase de escuta, de receber as pessoas que vêm com dificuldades e problemas. Como é que vocês têm visto essa questão da saúde mental? As pessoas têm procurado mais vocês, têm pedido mais ajuda?
como é que está sendo dentro das áreas específicas de cada um? Posso começar? Claro. Eu tenho percebido um movimento muito grande de procura por atendimento psicológico, especialmente a partir do momento da eclosão da pandemia do Covid-19. Eu já tinha um movimento relativamente grande no consultório antes disso, mas a partir ali, especialmente de junho, julho de 2020, o negócio ficou assim uma explosão, né? Cada vez mais pessoas procurando auxílio, né? E esse movimento não baixou de lá para cá. Esse movimento tem cada vez mais recebido procura e aumento de pessoas procurando por auxílio, pedindo indicação. Até no direct do Instagram, toda hora vem alguém ou pedir terapia ou pedir indicação. Então, isso provavelmente tem algum significado, né? De que as pessoas estão precisando cuidar da sua saúde mental, estão querendo ter uma atenção específica para isso, né? Acho que cada vez mais se perde aquele medo de buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica e se faz esse movimento de procura de um auxílio profissional. Porque o pessoal não está muito legal. Eu acho que os tempos que a gente está vivendo não favorecem muito isso. E que bom que as pessoas estão procurando, estão percebendo, né, que Com precisam. certeza. Né? E reverendo, dentro da área clerical, como é que fica? Eu estava pensando nisso, né? Embora a gente perceba, pessoalmente eu percebo, como as pessoas estão precisando mais desse atendimento e essa necessidade, me parece que na perspectiva religiosa, muitas vezes, como elas colocam o sofrimento diante de Deus numa outra perspectiva, às vezes de fé, muitas se policiam e não conseguem expressar isso, porque parece que seria, de alguma maneira, uma falta de fé, não acreditar que Deus está conduzindo esse tempo. Então, as pessoas muitas vezes sofrem e não conseguem expor esse sofrimento. E aí talvez chegue mais ao consultório do que ao confessionário, entre aspas, ou seja, esse diálogo mais pastoral, assim. Mas ele acaba acontecendo, sim, e aconteceu grandemente nesse período de pandemia, quando visitávamos, procurávamos as pessoas e permitia ou chamava elas a esse diálogo, assim. Aí você viu quão fragilizadas estão, exatamente porque muitos dos pilares que lhe sustentava a fé, a esperança, caíram por terra, né? O distanciamento, a vida comunitária. Então, estão muito, muito necessitadas mesmo. Mas, embora eu perceba isso, né? Muitas têm essa dificuldade de se abrir, porque parece que estão duvidando de que de alguma maneira Deus está conduzindo as coisas. Mas quando você se aproxima e derruba esses muros, né, que elas criam, e criam pontes do diálogo, elas manifestam, sim. Há uma tristeza, há um medo no ar que muitas vezes tem dificuldade de lidar, não sabe como colocar isso na perspectiva da fé. Então, é um espaço de conversa que está sendo muito importante. Quando as pessoas se abrem, se permitem dialogar, a gente vê o quanto elas estão fragilizadas emocionalmente, espiritualmente, na sua visão de mundo e de comunidade, que ficou muito abalada, particularmente nesse período da pandemia, crescido de todo o contexto social, político que a gente vive também, que abalou muito das relações familiares, né, comunitárias. Então, precisam, sim, talvez não se apresentem tanto, né, mas precisam realmente, visível quanto estão tendo essa necessidade. E, Ramiro, há uma certa confusão, né, entre saúde mental e doenças ou transtornos mentais, né? Como se fosse a mesma coisa, mas há diferenças, né? Tu pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre um abordar o adoecimento e o outro a saúde? Eu acho importante que a gente tenha um entendimento de que saúde mental não é ausência de transtorno mental. O transtorno mental é algum tipo de perturbação ou alteração dos pensamentos, das emoções e do comportamento, né? Muitos deles têm uma etiologia multifatorial que tem a ver também com características genéticas e neurobiológicas, tá? Mas a saúde mental ela vai muito além disso. Se a gente pega o conceito de saúde mental da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a gente vai entender que a saúde mental é, por exemplo, a capacidade da pessoa reconhecer as próprias habilidades e características, né? Ela ter uma integração, poder fazer um bem ou prestar algum serviço para a sua comunidade.
ela poder lidar e gerenciar de forma saudável e adaptativa com os estresses do cotidiano e poder ter uma vida funcional, trabalhar, né, ter uma vida social adequada. Então, é um conceito muito mais amplo que transcende essa limitação de simplesmente não ter um transtorno mental ou algum tipo de adoecimento psicológico, né? E a saúde mental, ela vai muito além das características individuais, porque ela é muito influenciada pelo contexto e por variáveis socioculturais. Então, a classe social a qual uma pessoa pertence, seu status étnico, racial, questões de identidade de gênero, orientação sexual, de viés religioso, todas essas variáveis, elas confluem, a junção delas vai influenciar em desfechos mais positivos ou negativos de saúde mental. Então, a gente entende, por exemplo, que uma pessoa que está em situação de pobreza, desvantagem socioeconômica, ela provavelmente vai ter a sua saúde mental mais prejudicada do que uma pessoa que tem mais privilégio financeiro. Então, existem muitos aspectos que vão além de aspectos mais individuais, intrínsecos do indivíduo, porque são influenciados justamente pelo contexto maior no qual a pessoa habita. Sim, e até essa diferenciação, muitas vezes as pessoas confundem tudo, acho que é tudo a mesma coisa, né? Não aumenta o preconceito das pessoas, porque aquela ideia é muito... Eu sei que o consultório está sendo procurado mais, as pessoas, graças a Deus, estão procurando mais ajuda, né? Mas ainda assim é muito preconceito, há muita resistência, Sim, por exemplo, à tem, medicação, sim, né? Tem muita gente que ainda acha que terapia é coisa de louco, né? Essa coisa bem estigmatizada, que tomar a medicação vai fazer mal, vai se viciar na medicação, qualquer coisa nesse sentido, que a gente sabe que, na realidade, não procede, né? As pessoas que necessitam de apoio psicológico, que não são todas, né? Não é todo mundo que deveria fazer psicoterapia ou fazer acompanhamento psiquiátrico, tem critérios estabelecidos para isso, mas as pessoas que procuram esse tipo de auxílio, elas podem vir a se beneficiar, e isso não mostra nenhum tipo de fraqueza ou qualquer coisa nesse sentido. Pelo contrário, é um ato de coragem você reconhecer a própria vulnerabilidade e poder providenciar que essa vulnerabilidade seja cuidada por alguém que tenha técnica, por alguém É que um seja ato até de profissional. amor, de autocuidado, né? Uhum. Que é importante. Por isso que até a gente colocou na chamada a questão que a gente cuida muito do corpo e às vezes esquece da saúde mental ou acha, não, isso é bobagem. Porque são coisas integradas, né? Sim. Uma coisa não se separa da outra. Na saúde mental, ela está diretamente ligada à saúde física e vice-versa. E, Ives, né, na tua vivência como reverendo, né, recebendo as pessoas, tu chega a perceber algum receio das pessoas em buscarem uma ajuda profissional, né, ou uma tendência de ficar só no lado religioso, né, de não quererem buscar justamente isso que tu estava falando, né, um pouquinho de as pessoas às vezes têm esse receio, né, e muita gente fala que é uma fala muito perigosa, né, que depressão é falta de Deus, né, as pessoas têm a mania às vezes de dizer isso, né, como que, né, na tua vivência tu observa isso e que tipo de orientação, né, quando tu percebe isso? Na verdade, esse tempo de pandemia que a gente viveu em particular, essa questão da saúde e da fé foi muito confundida. Tanto que quem tem fé não pega Covid. Você espalha uma coisa desse tipo que isso vai causar um dano certamente psicológico. Porque a pessoa fica, né, você faz um estrago, e foi feito grandes estragos. Gigantescos estragos na saúde mental das pessoas, porque começa a confundir os papéis de cada situação, da fé e da saúde, da ciência, né? Então as pessoas estão muito confusas, porque tantas vezes a fé, né, a espiritualidade é colocada no lugar errado como tratamento para coisas absolutamente inadequadas, né? Como foi a Covid, como foi você colocar a vacina contra a fé. Quem se vacina não tem fé, quem tem fé não se vacina, você, né, deixa qualquer um doido, né, com perdão da expressão, mas esse tipo de confusão. E as pessoas realmente
Embora na igreja anglicana a gente nunca coloca como adversários fé e ciência, muito pelo contrário, né? Entendemos que a ciência é um instrumento de Deus que permite a busca, né, de soluções, mas há essa confusão na religiosidade popular. E a gente sempre busca permitir às pessoas que tenham consciência de que cada qual, tanto que nós estimulamos, né, fortemente, né, não podemos botar como doutrina, imposição, mas não, que vacinem-se, usem máscara todo o tempo. Nós fechamos os nossos templos durante muito tempo para que as pessoas não corressem risco, a gente cuidou disso, mas há essa confusão, Quando a gente consegue ir trabalhando e as pessoas estão bem resolvidas, digamos assim, com a sua fé e com a compreensão dela, né, elas buscam o tratamento da forma adequada, do jeito adequado e com os instrumentos adequados, sejam eles o psicólogo, o médico, mas há essa confusão. E, infelizmente, na nossa sociedade mais atual, essa confusão tem sido vendida a rodo, né? No sentido assim de que realmente colocam, né, o que é ruim é do diabo, o que é bom é de Deus, quer dizer, a enfermidade é do diabo, então se você tem Deus, você não tem... Gera Esse uma coisa dualismo dicotômica, né? charlatônico, assim, é um charlatanismo realmente, né? E adoece as pessoas. A gente busca ajudá-las, mas nem sempre é fácil, porque para além dos templos e do discurso oficial, a religiosidade cotidiana, assim, onde essa confusão prolifera tantas vezes. Até quando eu fui conversar com o senhor para a gente ver a agenda, né? O senhor estava viajando, que até o psicólogo Ramiro falou, né, que nem todo mundo precisa fazer psicoterapia ou buscar, que pode ter outros recursos, né? E quando eu falei contigo, tu estava viajando, fazendo fotografias de ave, né? E tu comentou comigo, é uma maneira de eu buscar equilíbrio, né? Esse hobby, assim como as esculturas que estão aqui. Então, muitas vezes também ter esse escape é interessante, né? Como é que tu usa isso e como é que tu também fala com os teus paroquianos ou quem busca a tua orientação espiritual para ter essas escape, esse apoio, né, de ter alguma coisa. Começando de trás para frente, só um exemplo, eu tenho um paroquiano, né, que ele andava muito deprimido. Ele via programas tipo da Atena, essas coisas assim, ele passava só vendo isso. E ele dizia, reverendo, o mundo não tem jeito, olha só, a violência, e ele só via aquilo. E eu estimulei ele já gostava, mas eu estimulei mais que ele criasse um comedouro lá no pátio dele e alimentasse as aves, né? Hoje ele gasta 20 quilos de ração por mês para alimentar as aves. Ele está encantado, ele saiu da frente da televisão, foi observar as aves, como disse o próprio Jesus. Então, ele conseguiu uma outra terapia, né? Raramente hoje ele me comenta sobre a questão da violência do mundo. As pessoas vão reproduzindo, né, visões da sociedade ou reproduzindo comportamentos e acabam numa doença, realmente me parece, de falta de esperança, de perspectiva, de alegria. Para mim, a observação de aves é terapêutico, sim, não só porque é um mandamento de Jesus, olhar as aves do céu, mandou ele, né? Então eu vou lá, como bom sacerdote, vou cumprir o que ele mandou fazer, né? Bem obediente, quem sou eu para dizer que não? Mas, na verdade, absolutamente terapêutico, né? O Rio Grande do Sul, 99% das pessoas não vão saber, tem quase 700 espécies de aves. A gente conhece meia dúzia. É um mundo que está à nossa volta, em cores, em sons, que a gente desconhece. E à medida que esse imaginário se abre, você conhece, o seu ouvido vai se despertando, o seu olhar, você sai da tela do celular ou da frente da televisão e um mundo se abre. E eu tenho para mim que a criatividade, a imaginação, a capacidade de perceber, ela é absolutamente terapêutica. Para mim tem sido. A escultura, por exemplo, ela ampliou enormemente. Na pandemia, eu sem poder sair, eu morava num sítio, né, sem poder sair, só fazendo live, só fazendo transmissões, né, descobri, ampliei, já gostava, né, a escultura orgânica como terapia. E me salvaram, sinceramente, né? Me salvaram e me mantiveram com uma capacidade de sanidade mental, de interação, que eu vi o quanto terapêutico ela tem, o seu potencial, exatamente para fugir, estimular os outros sentidos, o tato, o olfato, a audição, né? E a partir daí, dessa experiência
pessoal, né, como eu lembro o Ramiro, dessa experiência pessoal, a gente foi trabalhando e levando a outros, e como isto tirou as pessoas daquela lógica, muitas vezes, da tristeza, da dor, que o mundo é sempre assim, não tem mais, não tem mais brilho, não tem mais cor, não tem mais jeito, e você percebe que tem tantas coisas à volta, que são tão prazerosas, tão absolutamente instigantes para a mente, para o coração. E simples. Né? E cresce. Até, Ramiro, isso que eu ia te perguntar muitas vezes, tu percebe dentro do consultório, nos teus estudos também, essa questão de que as pessoas estão muito focadas na televisão, no celular, e acabam introjetando essa dificuldade de ver a beleza do mundo, ver as outras coisas, a natureza, ou ter buscar um hobby, uma criatividade. Sim, isso vai depender muito do tipo de estímulo que a pessoa consome, né? Então, como o reverendo estava falando, se a pessoa fica o dia inteiro com a televisão ligada no Datena só ouvindo tragédia, isso vai criar um viés importante. Então, não é que não seja importante se expor a isso, é importante que a gente saiba, sim, que o mundo é violento, o mundo é desigual, o mundo tem aspectos muito difíceis, mas o mundo não é só isso, né? Senão a gente estaria diante do caos, e a gente não está, pelo menos ainda, diante do caos absoluto. A gente tem rotas de fuga, tem coisas muito interessantes no mundo, a própria vivência em comunidade. A gente sabe, por exemplo, o papel que a religiosidade, já tem bastante documentado cientificamente, o papel da religiosidade, não pela religiosidade em si, os estudos mostram, mas pela agregação social que a vida comunitária religiosa provoca na vida das pessoas. Então, uma das principais fontes de apoio para muitas pessoas vai ser nos templos, nas comunidades religiosas. Então, é importante que a pessoa, se faz sentido para ela, que ela possa ter essa integração. E é uma coisa que ficou muito prejudicada durante o período da pandemia, como o Ives estava dizendo agora há pouco, né? Então, mas se respondendo a tua pergunta originalmente, é importante sim que as pessoas tenham diversas formas de conseguir se conectar com outros aspectos da vida, porque a vida não é só desgraça, assim, a vida não é muito fácil. O mundo não é o mundo pode ser um lugar muito hostil às vezes, mas ele pode ser outras coisas também. A gente precisa se permitir ampliar o olhar e ampliar o nosso consumo de mídia, né? Para que não fique totalmente enviesado, para que a gente consiga consumir a partir de diferentes vieses, para ver que as coisas não são tão quadradinhas assim quanto a gente poderia imaginar ou supor. As coisas não são nem tão feias como mostram alguns jornais, né? E nem tão perfeitinhas como mostra o Instagram, né? Exatamente. Existe um Os mundo filtros. no meio do caminho. Né? Especialmente com os filtros. Eu brinco sempre com a produção aqui, coloca um filtro ali, nos emagrece. E um dos tipos de terapia com qual eu trabalho, que é a terapia comportamental dialética, ela tem alguns princípios filosóficos, e um deles é o princípio da filosofia dialética, que vai dizer para a gente tentar construir um caminho do meio, tentar observar uma tese, uma antítese, polos opostos, e tentar conseguir uma integração entre esses polos, né, um equilíbrio, um caminho do meio. Então, eu acredito muito nisso. Não é à toa que eu dei o nome da minha empresa de Sínteses, porque eu acredito muito nessa questão da gente conseguir chegar a um caminho do meio na vida. É importante, né? E falando sobre o desequilíbrio emocional, né? Vocês dois falaram, né, sobre a pandemia, sobre como vocês perceberam, né, o aumento de pessoas buscando, principalmente o Ramiro estava falando, né, nos consultórios. Mas até que ponto as pessoas realmente adoeceram mais, ou a saúde mental ela tem tido uma visualização maior e as pessoas estão buscando realmente, né, esse cuidado? Acho que ambos são verdadeiros, né? Tanto as pessoas estão adoecendo mais, quanto há maior abertura para que se fale a respeito disso. Não é à toa que a gente está fazendo um episódio de podcast sobre saúde mental. Então, já tem uma abertura de canal para falar sobre isso em diferentes meios, em diferentes comunidades. Mas, certamente, a gente tem alguns prejuízos psicossociais que a pandemia trouxe, que eles são irreversíveis. A gente não sabe bem ainda a extensão dos danos, né? Tem muitos estudos
com as crianças em idade escolar, mostrando que elas vão demorar de 15 a 20 anos para recuperar os prejuízos cognitivos, né, decorrentes do período de isolamento, não ter contato com coleguinhas, né, num período que é essencial para o desenvolvimento. Então, a gente tem realmente muito prejuízo, as pessoas obrigadas, forçadas a ficarem em casa e a olharem para os conflitos de casa, né? Não é à toa que o número de divórcios aumentou consideravelmente durante o período da pandemia. Então, muitos desafios foram impostos e seguem sendo, porque a gente está vivendo uma crise estrutural na sociedade, especialmente aqui no Brasil, uma crise política, uma crise econômica. Isso vai ter diversos atravessamentos na vida das pessoas e influenciar a sua saúde mental. E a procura por mecanismos religiosos, profissionais, institucionais, de tentar promover mais saúde mental, né? Em termos de acesso à saúde mental, infelizmente a psicoterapia no Brasil, por mais que um psicoterapeuta cobre um valor mais acessível, etc., ainda é um privilégio de poucas pessoas, né? Então, o nosso equipamento de saúde pública no SUS, em termos de saúde mental, ele deixa muito a desejar por conta da falta de investimento, da falta de dinheiro, né? E para entender também que saúde mental não é sinônimo de psicoterapia. Psicoterapia é um instrumento para promover saúde mental, mas a gente poderia pensar em políticas mais amplas que garantam que a pessoa possa desenvolver uma saúde mental melhor, digamos assim, né? Isso passa por questões ligadas à transferência de renda, dar acesso às pessoas ao trabalho, à educação, ao lazer, à cultura, vários fatores que, unidos, contribuem para um desfecho melhor em saúde mental. Não sei se eu viajei muito. Não, ou se tá ótimo. Eu ia até te perguntar, assim, tu falou de procurarem, né, que as pessoas procuraram mais e tudo, a gente chegou a perceber isso, né, pós-pandemia. Mas quem é o público que está procurando mais? Eu sei que tu comentou dos adolescentes, porque eu sempre percebo o homem um pouco mais reticente em buscar ajuda médica de qualquer jeito, né? Isso a mulher vai clássico. desde cedo em tudo Desde que é médico ajuda e homem... médica, ajuda Verdade. psicológica, tanto que a maior parte das pessoas que eu atendo são mulheres, né? Mulheres cisgênero, especialmente. Eu atendo bastante público pertencente a minorias sexuais de gênero, população LGBT também é um público que procura bastante auxílio psicológico, uma população que está exposta a altos níveis de discriminação, preconceito no nosso contexto, né? Sim, e os adolescentes, os pais estão encaminhando, estão percebendo as dificuldades, a necessidade de ajuda deles, eles estão dando apoio para esses tratamentos? Sim. Eu não atendo mais adolescentes, mas eu convivo com colegas que atendem crianças e adolescentes, e a demanda por atendimento infantil e juvenil, ela está cada vez maior e tem poucos profissionais para atender a demanda. Então, eu sempre digo para meus alunos, eu sou professor de graduação em psicologia também, se vocês querem achar um nicho, vocês têm interesse, trabalhem, busquem se capacitar para trabalhar com crianças e adolescentes, porque cada vez mais vai ter pedido de orientação parental, pedido de psicoterapia para a família, pedido específico para jovem, ou para criança, ou para adolescente. É um público que tem procurado bastante auxílio, assim. Se me permite, Claro. eu particularmente tenho notado isso grandemente. Eu faço uma comparação simplória, né? Da minha geração, a gente crescia praticando esporte, correndo, brincando, né? E as gerações atuais, eu vejo que não interagem mais, não brincam mais, não tem essa sociabilidade. As crianças não brincam, ficam com a tela do computador. Eu digo, eu aprendi muitas coisas para a vida jogando futebol. Eu levava uma canelada, mas eu tinha que levantar. Eu caí, o juiz não dava a falta, a gente brigava com o juiz, mas o jogo tinha que seguir. A gente caía, levantava, brigava, mas no outro dia que fazia as pazes para continuar jogando futebol. Aquilo ensinava para a vida. A vida inteira tem regras, às vezes é injusta, às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, mas ensinava para a vida. E com a tela do computador e com o videogame, você reinicia e está tudo certo. Você não se submete a muitas regras. E parece que essa falta de sociabilidade está vindo desde a primeira infância, porque a gente pararam de brincar.
Não tem mais quadras de esporte, não tem mais interações, grupos de jovens nas paróquias hoje é raríssimo. Então, A vida comunitária está muito segregada. Exato. E eu acho que isso vai ter uma implicação assim absurda na capacidade da gente crescer. Pouco tempo eu estive num aniversário de 15 anos, por exemplo, tinha uma mesa lá com 20 jovens, todos no celular, e ninguém paquerando, ninguém rindo, ninguém interagindo. Não, eu digo, meu Deus, um aniversário de 15 anos é um espaço de sociabilidade, de paquera, de namoro, de dança. As mídias promoveram um impacto muito significativo na forma como as pessoas se relacionam. Sim, isso vai ter as influência interações imensa estão cada vez mais virtuais. E a vida ali sempre é bonitinha, né? A gente comenta isso muito. Ou simplesmente passa, né? Não gostou, passa, e dura segundos, né? A gente tem se preocupado muito com a saúde física, né? Eu vejo o cara cada vez mais bombado, mas a única força que ele faz é passar a tela para o lado, para cima ou para baixo. Quer dizer, você está bombado para quê? Qual o significado dessa força física, dessa estética, se ela não é algo que vem para uma saúde mais ampla, numa interação maior? As crianças, eu vejo com muita preocupação isso. Aí sim, é um dos temas que eu sou mais procurados por pais e mães, reverendo, o que eu faço com meu filho? Não quer mais saber de vida comunitária, não quer saber mais de interação com os amigos, quer saber de tela de computador ou de celular. Isso está sendo e cada vez mais permitido também pelas famílias. E isso tem implicações na nossa capacidade de interagir, de conviver. Eu vejo muito preocupado com o futuro. E essa, para mim, abala muito o que eu tenho como um dom principal, que é a criatividade. As crianças não veem graça no mundo à volta, a não ser na tela do computador. Não tem nada, elas não conseguem brincar. A criatividade parece estar sendo abalada. Não sei se o doutor concorda. Esse é um desafio com o qual a gente vai precisar lidar socialmente, né? Eu fico pensando, dar um exemplo para vocês aqui. Eu atendo cerca de 20 a 25 horas semanais. Já foi bem mais. Tô com um plano de cada vez mais reduzir os atendimentos agora, para trabalhar um pouco menos horas por semana. Mas, assim, das 25 horas que eu atendi semana passada, eu atendi 2 ou 3 pacientes presencialmente. O resto é todo mundo online. Então, cada vez mais tem esse advento dos contextos de home office, do trabalho digital. E como é que fica a questão da interação com as pessoas? É um desafio que a gente tem enquanto sociedade, né? Eu fico pensando, puxa vida, eu passo o dia inteiro na tela, às vezes 6, 7 horas direto, convivendo com pessoas, o que é muito bom, mas convivendo virtualmente, né? Então, um dos motivos pelos quais eu dou aula em graduação, em psicologia, além dos cursos de especialização e pós, pela possibilidade de ter contato com pessoas pelo menos 2 vezes por semana, ver gente, porque senão vai ser eu e a funcionária lá em casa o dia inteiro. É o que me faz ser reverendo. Gente, se eu gostasse tanto de bichinho, eu ia ser veterinário, mas eu gosto de gente, de convívio, de contato de comunidades. Não, e essa questão das crianças, isso é um reflexo de como os adultos estão hoje, né? Porque é aquela clássica, né? Hoje, a criança entra no carro fazer uma viagem. Nossa, impensável. Uma viagem com uma criança que tu não coloque um celular ou alguma coisa na mão dela. Mas, gente, quando tu era criança, não tinha celular. Como que tu ficava a viagem toda? Ficava olhando a natureza, ficava imaginando histórias daqueles lugares que passou. Né? Não sou mãe, claro, mas a impressão que eu tenho é que os adultos, né, vamos colocar assim, é tanta coisa no dia que, nossa, daí tu chegar em casa, lidar com mais o estresse da criança. Não, daí tu quer resolver, né? Que foi o que deu tanto problema na pandemia, foi os adultos não sabiam o que fazer com as crianças, né? Porque aí a criança estava ali e as tarefas, elas não diminuíram, né? Elas só aumentaram. Então, o adulto que antes dava conta do estresse do trabalho e quando chegava em casa, às vezes conseguia terceirizar a atenção da criança com as telas, teve que passar 24 horas lidando com tudo, né? Então... E ainda assim, muitos não aprenderam a valorizar as professoras, As professoras, né? Exatamente, né? Porque no colégio, enfim, ficam mais livres, né? Conseguem desenvolver um pouco mais sozinhos. Mas a gente estava falando, né, agora dos adolescentes, né? E o reverendo falando também dos pais que vêm perguntar. E quais são os sinais, né? Uma pergunta agora um pouco mais profissional. Quais são os sinais
que a gente precisa perceber e precisa estar atento, né? De quando alguém realmente precisa de ajuda, né? Falando em colégio, sempre se diz aquele aluno que é o mais quietinho, que menos incomoda, às vezes é o que mais precisa de atenção, né? Quais são os primeiros passos, né? Quando a gente começa a perceber e o que a gente precisa cuidar? Olha, os sinais podem variar muito de indivíduo para indivíduo, mas a gente pode começar a desconfiar quando tem uma alteração muito abrupta na rotina da pessoa. Prestar muita atenção na rotina, nos hábitos. A pessoa que era, por exemplo, muito falante e muito extrovertida e convivendo em comunidade, daí começou ou abrupta ou gradativamente, a ficar mais isolada, a ficar mais silenciosa. Esse é um tipo de sinal para o qual a gente pode se ater e lançar um olhar de que, opa, talvez esteja acontecendo alguma coisa aí que mereça uma atenção até profissional, porque muitas vezes a gente não vai precisar de uma atenção profissional para lidar com questões de saúde mental, né? O próprio apoio social, o apoio familiar, ele pode ser muito importante e prevenir determinadas questões, mas é importante a gente ter esse olhar de que quando a pessoa está passando por transformações muito abruptas ou gradativas no seu jeito de ser, a gente pode dar uma desconfiada e perguntar para a pessoa como é que ela está se sentindo, o que pode estar acontecendo, perguntar se a pessoa precisa de ajuda, né? Se colocar disponível é uma coisa que pode ajudar a pessoa, porque muitas pessoas ainda se inibem de pedir ajuda por vergonha, né? Porque tem todo um estigma com a questão do sofrimento mental, não só do transtorno mental, mas com o sofrimento. As pessoas acham que sofrer é doença, como se a dor psicológica não fosse parte da natureza humana e favorecida por determinados contextos. Todo mundo vai experimentar diferentes graus de dor psicológica ao longo da vida. A questão é como a gente vai lidar com isso. Quanto mais a gente tenta bloquear e evitar a dor psicológica, a gente transforma essa dor num sofrimento. Antigamente eu achava aquela frase, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, muito bobinha, muito clichê, né? Ela ainda é clichê, mas eu hoje enxergo um pouco mais de sabedoria nessa frase, porque isso vai falar muito sobre como a gente enfrenta as questões de saúde mental, que muitas vezes é por meio da evitação, e é por isso que tem tanta gente, né, fazendo, por exemplo, uso de substâncias, álcool e outras drogas para camuflar a dor psicológica. Não é porque a pessoa optou por estabelecer uma relação de consumo de prazer com a substância necessariamente. Muitas vezes ela é usada como um mecanismo para regular suas emoções. Quando, bom, esse é um modo de regular as emoções, sim, mas será que não há outros? Será que esse precisa ser o principal modo? Não sei se eu viajei muito, mas... Não, tá ótimo. Até eu ia comentar nessa questão de transtornos ou até mesmo da terapia, né? Da pessoa começar a terapia, perceber que esse sofrimento está tão intenso que ela precisa de ajuda. Quando ela percebe isso, ou sai um diagnóstico de um transtorno, principalmente acho que no caso para filhos, né? Como é que... é uma sensação de luto também? Porque é uma mudança tão brusca, né? É uma sensação de luto? Sim. Eu não sei se eu chamaria de luto especificamente, mas ela pode gerar uma certa dissonância, uma certa confusão. Bom, olha só, o meu filho ou minha filha está apresentando algum transtorno, está com uma dificuldade, o que eu faço? Pode gerar essa sensação de confusão, de não saber por onde ir, né? Eu lembro que quando eu comecei a apresentar questões psiquiátricas e psicológicas na minha adolescência, os meus pais, que são pessoas instruídas, assim, nível superior, eles fizeram um itinerário terapêutico bizarro, assim, eles me levaram para tudo quanto era coisa, para profissionais de qualidade duvidosa, para ser bem suave aqui, e é a realidade de muitas pessoas, quando a criança ou adolescente começa a adoecer, muitas vezes os pais não sabem para onde procurar. Não acho que meus pais fizeram isso de maldade, eles fizeram com a melhor das intenções, mas cada vez mais eu vejo essa situação, felizmente, se modificar, porque a procura por atendimento está aumentando, a procura por equipamentos de saúde está aumentando. O que a gente deveria lutar enquanto sociedade é para aumentar os canais e os espaços para que pessoas que não têm condições financeiras de arcar com uma psicoterapia particular
possam ter algum recurso de cuidado em saúde mental público. Ótimo. Não, e a gente estava falando do Instagram antes, e como é importante as pessoas que têm o alcance falarem sobre isso também, né? Porque às vezes a pessoa realmente ela não percebe o que ela está passando, mas às vezes assim tá percebendo, né? Não tem aquele receio de pedir ajuda, mas daqui a pouco ela ouve lá o ídolo dela falando, poxa, há uma identificação, né? Eu acho bem importante. Sim, eu lembro isso. quando a Lady Gaga falou que fez terapia comportamental dialética, né, que é um modelo de psicoterapia voltado para pessoas que têm transtorno da personalidade borderline, emocionalmente instáveis, uma desregulação das emoções muito forte. Isso é muito significativo, né? Isso faz com que as pessoas falem mais sobre saúde mental, formas de prevenção, tratamento em saúde mental, né? Naquela série, a She-Hulk da Marvel, agora teve outra menção, a terapia comportamental dialética também causou bastante repercussão. Como é importante se falar sobre isso nas mídias, né? Falar sobre tratamento, sobre formas de psicoterapia específicas, falar sobre saúde mental de uma maneira mais ampla, que não seja de uma maneira irresponsável, como naquela série 13 Reasons Why, por exemplo, que só mostra ali um caso de suicídio, mostra a cena gráfica disso e não oferece nenhuma solução, nem nada do tipo. Cria uma mentalidade de desalento, de desesperança, né? Acho que esse tema, saúde mental, precisa ser tratado com muito mais responsabilidade do que vem sendo feito, na minha opinião. E aproveitar alguns episódios, né? A gente teve recentemente ali no Rock in Rio a situação do Justin Bieber, né? Que o menino estava visivelmente abalado, né? Foi lá, se apresentou e como custaram a entender que ele realmente não estava bem, né? Primeira preocupação era, vai cancelar os shows. Como assim ele vai cancelar os Sim, o shows? burnout às vezes consome, né? Eu atendo Exato. artistas e essa questão do burnout nessa classe específica, ela pega bastante pesado em trabalhadores da área da saúde, da educação, no próprio aspecto das pessoas que lidam com religião, espiritualidade, essa questão do burnout, ela pode estar bastante presente, né? Eu ia até comentar isso, né, Ives? Que dentro da comunidade religiosa também o burnout é muito né, visível e é uma realidade, mas muitas vezes mascarada, né? Muitas vezes não se fala disso, não se expõe. Muitos estudiosos dizem, né, que a religião por si só atrai tudo que é tipo de doido. Né? Você tem algum problema, manda para o convento, manda para o seminário, porque né, tem o diabo no corpo, manda para o seminário. Na verdade, muitas vezes a religião, infelizmente, foi colocada como forma de tratar e curar, inclusive, no clero, e acabava dando os problemas que davam exatamente porque foi tratada da forma inadequada. Mas eu queria só ponderar um aspecto até que, porque da forma técnica o doutor nos trouxe tão bem, mas com essa falta de estrutura, aí me permitam só puxar para o meu assado, como diz a expressão, né? Eu creio que é possível nós procurarmos, não diria autoterapia, mas formas como a gente mesmo se ajudar. E aí, nessas questões alternativas, como eu tenho descoberto e divulgado e trabalhado, como observação de aves, como escultura, mas como outras formas de que a gente possa fugir um pouco dessa toxicidade cotidiana e buscar algo que nos possa trazer prazer, né? Possa revigorar a gente, seja a arte é incrível, a natureza é absolutamente incrível, as aves, borboletas, sei lá, a gente descobrir que há um mundo à nossa volta que pode trazer prazer e fugir um pouco daquilo que a gente fica numa rotina muitas vezes tóxica, né, que se reproduz, como esse que via só o programa, mas você acaba e sem fugir disso. Eu creio que o nosso cérebro, nossas emoções, a nossa espiritualidade, ela precisa ser revigorada, como todo músculo que pede exercício, a nossa mente pede exercícios novos, coisas novas, conhecimentos novos. Por isso que, para mim, ficar só na tela ou nessa repetição de comportamentos, não vejo nada no mundo. E isso eu escuto muito dos não tem nada que fazer, não tem nada que fazer, porque Como lá assim não não tem nada que fazer? Tem tanta coisa. Lá não tem internet, não tem nada que fazer, né? Então o mundo se acaba ali. Eu acho que a gente pode procurar, né, buscar novos conhecimentos, novos prazeres. Eu agora estou encantado com o som de aves. Eu comecei com a fotografia e depois fui aprendendo a identificar os sons.
É incrível, hoje eu estou na cama lá de noite, pau, o bichinho assobiando no meio da madrugada, eu já sei que bicho é, onde está, porque existe um mundo à volta que pode nos ajudar. Eu vejo assim, tanto emocionalmente, espiritualmente, mas também fisicamente, porque você caminha, você vai atrás, você descobre outros espaços. E junto com essa luta constante para que o poder público ofereça saúde mental, e mais do que nunca o nosso país vai precisar de uma política de saúde mental, mas também a pessoa poder buscar, né, se ajudar em coisas às vezes bem mais simples, né? No nosso quintal pode ser uma grande terapia. Tu colocaste nessa questão da criatividade, de buscar. E a gente falou da internet, da dificuldade de socialização. Eu acho que uma das questões, eu percebo, não sei se eu estou errado, por favor, me corrijam. Eu percebo que às vezes a internet é uma fuga, né? O telefone é uma fuga de se olhar, de se entender. Então, buscar essa criatividade muitas vezes é difícil porque a pessoa não percebe qual é o problema que ela está, quais as dificuldades que ela tem, o que está afligindo ela. Acaba sendo uma fuga. Eu não quero conversar comigo mesmo, digamos assim, né? Então, e buscar daí um hobby ou até mesmo buscar uma alternativa terapêutica pode ser complicado, porque ela não se escuta, né? Ela fica ali só vendo o mundo colorido dos outros, sim, passando o dedo, vendo tudo. Gente, a gente não está demonizando a internet, a gente está refletindo sobre o momento para social. Além dela. Para além dela, né? Eu sou bastante entusiasta do uso da internet, das mídias sociais, de equipamentos eletrônicos, tá? Só que isso precisa ser usado com muito equilíbrio, com muito cuidado, para que a vida da pessoa não vire isso. Né, para que haja outras questões que a pessoa consiga... Para além dela. Isso, que a pessoa consiga socializar, ter uma vida em comunidade, ter uma funcionalidade, trabalho, estudo, né, para além disso, né, ou usando isso de uma maneira que seja mais equilibrada. Né? Então, realmente, a gente não está com intenção aqui de demonizar. Eu, particularmente, sou bastante entusiasta. Eu acho que as mídias sociais e o advento das tecnologias transformaram pro lado positivo a vida de muitas pessoas, mas tem uma questão com os excessos que a gente precisa cuidar, né? Sim. Nossa, saúde mental é assim como outros temas que a gente vem trabalhando nessa primeira etapa, né, do podcast, que a gente trabalhou 6 temas, vai trabalhar e vai colocar à disposição 6 temas. Eles sempre rendem, são temas eixos, né? Eles sempre rendem muitas outras informações, né? Que a gente poderia fazer outros podcasts de cada apontamento, né? Mas a gente vai tendo que ir encerrando aqui. Foi muito agradável essa conversa, acho que muito instrutiva. É tão bom ouvir não só profissional, mas os depoimentos pessoais, né? Isso agrega muito à identificação das pessoas, tira aquele aspecto de autoridade, né? Mas, ou seja, a gente também tem problemas, seja reverendo, seja psicólogo. É um ser humano. É um ali, ser né? humano que está do outro lado, né? Então facilita das pessoas que estão nos acompanhando ver isso, perceber essa questão, né? E por isso também que a gente inicia, né, com assuntos mais generalistas, né, para que depois a gente possa abordar temas mais específicos, né. Então, depois a gente vai nos próximos podcasts, inclusive um dos assuntos é cuidar de quem cuida, né. Então, Exato. assim, né, a gente vai de algo mais generalista para focos mais específicos dentro desses temas, né? Sempre procurando trazer informação, né? E reflexões para ajudar, né, as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham. Pensando nessa questão de ajudar as pessoas que estão nos acompanhando, né? Eu vou pedir para vocês, então, deixarem um recadinho, uma mensagem e falarem um pouco mais do que vocês quiserem, do trabalho de vocês, né, da arte de vocês. Eu vou começar pelo reverendo Ives, então, agora. Pois bem, gratidão, né, a palavra primeira, assim, ao podcast, e o desejo que possam realmente cada vez mais ser um instrumento que leve saúde, bem-estar e realmente seja esse elo com as pessoas. Parabéns e gratidão. Gratidão também por conhecer o Ramiro, né, essa oportunidade de trocar com alguém com o seu grau de conhecimento, e eu que sou
aqui um curioso deste mundo, mas também um curioso que experimentou a necessidade de cuidar da mente. No meio de tudo isso, né, realmente ficou uma carga muito pesada, em particular nesse tempo, e a gente precisa se cuidar. Então, a minha palavra é muito nesse sentido, assim. Eu sei o quanto eu precisei me cuidar da minha sanidade espiritual, física, mental, para poder seguir, né? E a gente, na sociedade hoje, eu sinto isso, a gente precisa realmente se amar. Para amar o outro, precisa se amar, né? E buscar isso. Eu encontrei na arte, na observação de aves, no contato com as pessoas, e eu insisto muito, né, que a gente busque se amar, busque procurar algo que lhe traga prazer, se vê, de alguma maneira, algo que possa ampliar seus horizontes, sua criatividade, seu bem-estar. Eu digo, eu não preciso de nenhuma droga ilícita, porque a natureza em si é tão extraordinária que desperta na mente, no coração, tanta alegria, tanta paz, tanto prazer, né, que está à volta, está gratuito, né? Tudo que eu faço é absolutamente gratuito. Então, que a gente busque esse bem-estar. Ele realmente nos traz algo, né, extraordinário. E estar bem nos faz nos colocar bem diante de outros e poder ajudar outros e seguir a vida. Então, gratidão a vocês por oportunizar compartilhar isso. Obrigada. Eu queria mais uma vez agradecer pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer o Reverendo Ives, trocar essas ideias tão legais e parabenizar pelo projeto, porque eu acho que é um projeto de extrema relevância social. Então, meus parabéns. E, enfim, dizer para quem está nos assistindo que possa observar como é que anda a sua saúde mental, avaliar como é que andam os seus hábitos, seus comportamentos, o que você está fazendo em prol da sua saúde mental. E dizer que se precisar procurar auxílio profissional, procure auxílio profissional. Se eventualmente tiver em dúvida de onde fazer isso, pode me procurar, me chama lá no Instagram, @RamiroCatelan. Tá? Eu adoro conversar com pessoas, então podem me chamar lá que eu dou uma orientação, tá? E é importante a gente ter esse cuidado com a nossa saúde mental para que a gente possa desenvolver uma vida valiosa e ainda assim é possível viver uma vida de acordo com seus interesses, valores e prioridades, mesmo diante de um mundo tão complicado, desigual, violento. Tem outras facetas do mundo que a gente pode explorar. E se você tem algum tipo de sofrimento psicológico intenso, algum transtorno mental, é importante dizer que não há do que se envergonhar, né? É importante promover essa autoaceitação, porque não é um problema em si sofrer. Claro que sofrer é desconfortável, mas não existe nada de errado com isso e você tem uma validade essencial enquanto ser humano e merece poder obter ajuda, né, quando você está se deparando com problemas com os quais você não sabe o que fazer. Então, procure ajuda, né, aceite-se, né, e tá tudo bem não estar bem, né, como já diz o clichê, o importante é poder cuidar disso, oferecer para si o cuidado que muitas vezes a gente oferece para as outras pessoas e acaba esquecendo de oferecer para si mesmo. Então, valeu novamente, gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E para vocês que estão acompanhando o podcast, seja no YouTube ou seja nos sites de busca de... Gente, eu sempre esqueço essa palavra. Eu sempre esqueço a palavra de onde é que publica os podcasts, né? Porque tem Spotify, o streaming, né? Sim. Plataformas de streaming, né? A gente tem o podcast, tem o podcast no Spotify, né? No Google Podcast, na Amazon também está disponível, né? Mas para você que está nos acompanhando, a gente vai botar na descrição os arrobas e contatos, ou também aqui quando apareceu, né, no vídeo, para o pessoal visitar vocês, né, seguir nas redes sociais, então vai estar ali disponível. Nossos convidados sempre está disponível na descrição essas informações. De qualquer maneira, também, quando vocês precisarem de mais ajuda, né, no caso aqui de saúde mental, a gente tem no site, né, do projeto elas.ong.br dicas de grupos de ajuda, de orientações, onde a pessoa pode, de acordo com a sua dificuldade, ou sua região, né, ou o tipo de questão que está, olhar ali os links, procurar mais informações específicas para o seu caso. Então, visite o nosso site, tem mais informações para você ali. Então, este foi mais um podcast Pode Bem Mais, do projeto
elos da IAB. Nós queremos nos comunicar com você porque acreditamos que informação dividida é sempre conhecimento multiplicado. E como disse o psicólogo Ramiro, se você tiver em dificuldade, não estiver se sentindo bem, ou ver alguém da sua família, da sua relação, que não está se sentindo legal, está com uma mudança de comportamento, busque ajuda, busque informação. É importante cuidar de você. O nosso projeto pensa isso, dar informações para que você saiba buscar ajuda, para que você perceba o que precisa fazer para melhorar, para não ficar nesse sofrimento o tempo todo, né? Então, a gente está aqui fazendo esse trabalho e passando para vocês, trazendo sempre convidados interessantes para passar o depoimento deles. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esse programa é feito para vocês, é feito com a participação de vocês. Então, vou pedir para você curtir, compartilhar e divulgar. Porque, como disse a Paulinha, informação, né, compartilhada é conhecimento adquirido. Vamos lá. Muito, muito obrigada e até a próxima.